O que uma música tem a dizer não se limita só à letra dessa música. Uma música ela pode ter aí uma mensagem nas entrelinhas, às vezes uma crítica, um protesto, uma história diferente, uma mensagem diferente. E às vezes se ela não tem nada nas entrelinhas, a história dessa música pode ser algo realmente diferente e tocante. Música não é só sobre a música. E o 365 Podcast dessa semana vai falar de podcasts que abordam exatamente isso. Eu sou o Clemerson Ruivo e no 365 Podcasts dessa semana eu vou falar de podcasts que falam sobre música, mas não apenas olhando a música, ouvindo a música, uma indicação, conhecer a banda, etc e tal. Não. São podcasts que vão a fundo da música. Eles fazem discussões em torno do significado, fazem análises, contam uma história, contam a sua história com a música. São podcasts que veem a música além da própria música. E para começar a semana, no dia 86, eu ouvi o podcast Tenho Mais Discos Que Amigos, e no dia 87 eu troco o disco. E dando um pulinho lá no dia 91, eu ouvi o Fermata Podcast. Estou juntando esses três podcasts aqui, que eles são podcasts que funcionam exatamente como mesa, discussão sobre as músicas. São diversas pessoas comentando sobre cada música e sobre o artista ou sobre o tema que eles estão discutindo. Apesar de eles terem formatos semelhantes, eles funcionam de formas bem diferentes. O Tenho Mais Discos Que Amigos funciona de uma forma um pouco mais jornalística, com entrevistas, uma abordagem um pouco diferente. Já o Troco Disco é uma conversa bem solta e bem sem edição mesmo, bem direta, uma conversa ao vivo sobre discussão aí sobre diversos temas envolvendo a música. Então é uma conversa bem crua. E o Fermata Podcast já envolve algumas discussões com as pautas bem diferenciadas, mas não é somente aí no modelo de cada podcast que eles são diferentes, é também sobre a opinião das pessoas e como cada uma vê e enxerga aí o mundo da música. E lá do Tenho Mais Discos Que Amigos, eu vou deixar indicado o episódio 33, onde eles falam sobre músicas que salvaram a minha vida. É um episódio especial para o mês de prevenção ao suicídio, então eles falam exatamente sobre esse tema, como que a música pode salvar a vida de uma pessoa. No Troco Disco eu vou deixar indicado aí o episódio 147, Músicas de Protesto. O nome já diz tudo, eles falam sobre músicas que têm dentro da sua letra algum tipo de protesto, e eles conversam sobre músicas desde os anos 60 até músicas atuais. Já do Fermata Podcast, um assunto mais light, eu vou indicar o episódio 59, Achava Ruim, mas hoje em dia eu até gosto. Onde eles falam aí sobre como o gosto musical deles mudou e músicas que eles consideravam ruins, hoje em dia tá até no gosto deles. Com certeza essas três dicas já estão valendo a tua curtida aí. Então aperta o joinha, marca também para se inscrever no canal e a sinetinha para receber notificação de quando tiver um novo 365 Podcasts. E dando continuidade à semana, no dia 88 eu ouvi o Baú Musical, no dia 89 eu ouvi o Discoteca do Meu Pai e no dia 90 o LetraCast. Esses três podcasts são apresentados de forma solo, é só o host fazendo um monólogo sobre um artista, uma música ou um tema específico. E cada um deles se diferencia aí pela forma como a pessoa se conecta com a música e como que ela apresenta essa música para o seu ouvinte. São visões bem particulares e íntimas sobre o tema discutido. E lá do Baú Musical eu vou deixar indicado o episódio 94, onde ele fala sobre Legião Urbana e faz uma análise bem completa sobre essa banda. Do Discoteca do Meu Pai eu vou indicar o episódio 63, Spirit in the Dark, uma homenagem a Aretha Franklin, que havia falecido próximo ao lançamento do episódio. Então a Júlia Padovan, que é quem apresenta aqui o Discoteca do Meu Pai, fez uma homenagem a essa cantora. E do LetraCast eu vou deixar indicado o episódio 125, Man at Work, It's a Mistake, onde ele conta bastante da história da banda e faz uma análise sobre essa música. Pulando o dia 91 que eu comentei lá atrás, agora eu vou direto para o Clube da Música Autoral. O Clube da Música Autoral é de longe o podcast mais documental sobre banda e música que eu já ouvi. A origem desse podcast aconteceu porque o apresentador lá do podcast ouviu aquele episódio do Café Brasil sobre Bohemian Rhapsody. Ele ouviu aquele episódio e falou assim, poxa, eu posso fazer isso com outras bandas, outras músicas e eu quero fazer. E ele foi lá e fez. Cada episódio é uma emoção diferente. Você entra na mente do apresentador, você sente o que ele está falando, a forma como que ele traz aí os comentários dele, ele conta a história de cada banda, ele vai contando muito aí do passado até chegar ao desenvolvimento daquela música, qual foi o impacto da música, qual era o cenário do mundo quando aquilo foi lançado. É tudo muito detalhado, cheio de riqueza, uma profundidade imensa em cada episódio. Eu vou deixar indicado para vocês ouvirem lá do Clube da Música Autoral o episódio 11, Billie Jean. Esse foi o episódio que eu conheci o podcast alguns meses atrás, e eu que não sou de ouvir muito podcast sobre música, eu me apaixonei por esse podcast nesse episódio, espero que você também se apaixone. Eu vou fechando a semana de podcast sobre música por aqui, mas você já sabe, teu podcast desse tema ficou de fora?
deixa a indicação aqui nos comentários. E para a próxima semana eu deixei uma votação lá no Twitter do Bloco 1 para a galera escolher o próximo tema do 365 Podcasts. E o tema vencedor foi o tema nostalgia. Então se prepara, pega aí tua máquina do tempo que semana que vem você vai fazer uma viagem ao passado com podcasts.